Fala, bruxa! Em meio aos últimos acontecimentos climáticos e às últimas tragédias, vimos que ainda existe muita culpa recaindo sobre bruxas e praticantes de religiões não dominantes. E pasmem, tem até ocultista nos acusando. Por isso, não teríamos como falar de outra coisa neste podcast, senão sobre a responsabilidade social da bruxa. Para este episódio, temos uma convidada super especial. Então vem com a gente que o papo tá incrível. A deusa é imanente, mas ela precisa da ajuda humana para perceber sua beleza plena. O equilíbrio harmonioso da consciência vegetal, animal, humana e divina não é automático. Deve ser constantemente renovado. E essa é a verdadeira função dos rituais da arte. O trabalho interior, o trabalho espiritual, é mais eficaz quando avança de mãos dadas com o trabalho exterior. A meditação sobre o equilíbrio da natureza pode ser considerada um ato espiritual na bruxaria, mas não tanto quanto limpar o lixo deixado no acampamento ou participar de uma manifestação para protestar contra uma usina nuclear pouco segura, por exemplo. Esse é um trecho da Dança Cósmica das Feiticeiras, um livro de Starhawk que a gente gosta muito aqui no nosso clã, e eu começo o nosso podcast de hoje, que é sobre bruxaria e responsabilidade social, com essa fala. Hoje nós temos uma convidada muito especial, além de mim e da Gabi, que somos aqui do Clã Senhora dos Mistérios. A gente está recebendo Sara Coimbra, que é oraculista, astróloga, bruxa, sacerdotisa de Hecate. Bem-vinda, Sara. Muito obrigada pelo convite, meninas. É uma honra estar aqui com vocês. Espero contribuir com essa troca. Com certeza, bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, Gabi. Obrigada, bem-vinda. Obrigada. Muito bem, então já vamos começar com polêmica, né? Às vezes a gente pensa que a bruxaria... a espiritualidade de uma maneira geral, e a gente pode se focar nisso, ela acaba exercendo um papel muito alheio ao papel social ou ao papel político, ou quando elas se misturam, a gente vê misturas bastante indigestas, né, acontecendo na nossa sociedade. Como que vocês, meninas, enxergam hoje a necessidade de uma bruxa entender a sua responsabilidade social também em meio às pessoas, em meio ao sistema que a gente vive e aos dias de hoje? Vou começar com você, Sara. Bom, eu sempre digo que a bruxaria, por si só, ela é uma resistência, não é? As bruxas, o ato da bruxaria, ele começou entre as mulheres, lá na Idade Média e tal, e a gente vê com um limiar histórico que foi reprimido de alguma forma. A bruxaria existir hoje é um ato de resistência. E eu enxergo muito a bruxaria, principalmente a hecatina, como uma ferramenta para os preteridos da sociedade, para as pessoas que vivem às margens. Então, eu não consigo ligar, e essa é uma pauta de muito debate sempre que eu toco nela. Eu não consigo conceber a bruxaria isenta da responsabilidade política, isenta do posicionamento, porque se eu faço parte do todo, como é que eu não vou me posicionar a respeito do todo, né? As pessoas vivem numa bolha de pilim-pim-pim, sei lá, de alecrim dourado, de uma espiritualidade que não existe, que você fica lá na sua bolinha com alecrins e não precisa se posicionar a respeito do que está acontecendo. Mas eu acho que principalmente as bruxas, pelo contexto histórico, porque já foram massacradas, porque já foram injustiçadas, precisam se posicionar. A bruxaria é um ato político e é um ato de resistência. Na verdade, tudo é político. Tudo é político. Tudo é político, então é isso que eu acho. E eu acho que para além disso, né, quando a gente tá falando, até Sara fala, né, do pessoal que tá nas margens, é muito quem a gente vê na bruxaria, né? Exato. É uma galera que, cara, é meu amigo do lado. E para além disso, né, mesmo que não fosse, né, a gente tem que, enquanto eu não for livre, nenhuma mulher será, nenhuma pessoa será, aliás, enquanto todo mundo não for livre, eu não serei livre, perdão, pessoal, mas enfim. É isso, então eu penso muito isso. Então eu acho que enquanto todo mundo não for livre, a gente tem que estar aqui, gente. A gente tem que estar falando, a gente tem que estar dando visibilidade, a gente tem que estar votando direito, a gente tem que estar analisando quem que a gente, né, quais são as pautas que estão rolando. A gente tem sim, como disse Starhawk, estar em manifestação pró-aborto, assim, direitos das mulheres, direitos reprodutivos, direitos da comunidade LGBTQIA+. Direitos indígenas, né? Exato. Ancestral aqui da terra. O que as bruxas faziam antigamente?
Elas estavam ao lado dessas pessoas. Elas estavam ao lado Elas Por que elas eram pessoas. temidas, né? Né? Por que se temiam essas mulheres? Porque Exato. Tem poderes, tem saberes que eles temem, que é perigoso para um sistema, etc. Então acho que... perigoso para todo um sistema. Eu costumo dizer sempre o seguinte, o que não é bom para colmeia, não é bom para abelha. Uhum. Então não adianta a gente... E aí sonho da minha vida, que as bruxas tenham essa visão coletiva. Sim. Porque a maioria gosta muito, não tem nada de errado você, né, andar por um caminho mais solitário e tal, mas a visão de egrégora em si É transformadora. é transformadora. Revolucionária, na verdade. Exatamente. Quem eram as bruxas antigamente? Eram as curandeiras que davam chá, eram as curandeiras que davam chá para praticar um aborto de uma mulher que foi abusada, que não queria aquele filho. Eram as mulheres que faziam os chás para aquelas pessoas que não tinham acesso a um médico da época. Então a bruxaria, ela está muito envolvida com essa questão da margem, tem a central também, a gente sabe que tem a central, mas está muito envolvida com essas questões da margem. Então como que a gente ignora isso, né? Eu não consigo entender, assim. E eu acho que hoje a gente tem o privilégio de se dizer bruxa sem ser queimada literalmente, ainda que metaforicamente a gente seja queimada de várias maneiras, Exatamente. né? Principalmente na internet, Exato. principalmente em diversos contextos. Mas reivindicar a palavra bruxa para nós é um ato político do ponto de vista que, sim, eu sou bruxa, e se eu sou bruxa é porque nada do que eu faço é errado, né? Então eu vejo muitas pessoas às vezes falando, mas por que para outros coletivos, enfim, mas vocês estão usando uma palavra que é ruim, a palavra bruxa é ruim. Mas Por que você tá se chamando de bruxa? Porque eu sou, porque ruim pra talvez, quem? É ruim pra né, quem? talvez não seja ruim, te ensinaram isso. E eu acho que existe uma responsabilidade em se dizer bruxa. Um dos nossos podcasts a gente até debateu, mas você é bruxinha do bem? Não, eu sou bruxa, ponto. Bruxa, ponto. Exato. Porque essa dualidade, ela vem de um monoteísmo, né? E esse monoteísmo, a gente sabe que ele vai ganhar uma ascensão junto com o capitalismo, junto com diversos sistemas opressores para quem tá na margem. Então eu vejo que hoje a bruxaria, ela acolhe muitas pessoas que estão na margem, porque Sim. outras espiritualidades não o fazem, né? Sim. Então muitas pessoas chegam até a bruxaria porque, ok, aqui eu vou ser acolhido, e descobre uma potência muito grande de transformação de si, entendendo que a sua transformação pessoal também gera transformação externa, né? Exato. Então, Exato. acho que a gente vem, nós todas aqui, de um contexto de bruxas coletivas, né? Nós temos um coletivo na casa, Sim. Sara faz rito coletivo, enfim, como que vocês enxergam essa questão, né? Porque a bruxaria solitária, ela tem um papel fundamental. Acho que todas aqui começaram como bruxas Sim. solitárias, né? E ela desperta a gente para uma bruxaria muito potente, mas no coletivo, além da gente aprender com o outro como um reflexo, né? Porque muitas vezes a gente tem que lidar com o outro refletindo coisas sobre nós que a gente precisa trabalhar, enfim. Para além desse reflexo, a bruxaria coletiva, ela também traz revolução, como a gente estava falando, Total. né? E como isso se deu e se dá na vida de vocês? Quais são as pequenas e as grandes revoluções que a bruxaria mostrou serem possíveis para vocês? Bom, eu acho assim, eu sou completamente apaixonada e cadelinha da Casa Latena. Obrigada, Camila. Eu acho assim, diferente que eu não, assim, não que eu não tenha começado como bruxa solitária, acho que eu comecei a procurar tal, como bruxa solitária, mas eu acho muito diferente você estar entre mulheres. Isso é uma coisa que eu já tenho desde muito antes da bruxaria, né? Mas eu acho que é transformador você estar entre mulheres. E assim, eu digo entre mulheres, lógico que a gente também acolhe homens, mas num geral, mas no geral aqui nós somos mulheres. Eu acho que é revolucionário o fato da gente poder se encontrar e da gente poder dividir as nossas dores e da gente poder, enfim, se empoderar e enfim, crescer muito umas com as outras. Então eu acho que a bruxaria solitária é óbvio que ela é muito importante, ela é base pra muita coisa que a gente faz, mas eu acho que estar entre nós é acolhimento, é aprendizado, e até com coisa que a gente, cara, que a gente tem acesso, né, a pessoas que às vezes a gente não tem tanta afinidade, é diferente, né, você tem que conviver com o outro, aprender com o outro, ver a sua sombra refletida no outro. Engolir às vezes o ego. Exato, Né? então eu acho que é muito mais trabalhoso. E a bruxaria individual, ela não deixa de existir num contexto coletivo, né? Não tem nem como. Não, ela é ativa dentro do contexto coletivo e individualmente. Para mim, eu sempre falo que esse processo da bruxaria coletiva, egrégora e tal, ele é relativamente novo. Então,
Eu tô no cultismo, magia e tal, desde os 22 anos, eu tô com 41 agora, e sempre foi um caminho mais solitário para mim. E eu sempre digo isso, eu falo, cara, a bruxaria solitária, ela é muito solitária. Ela é muito solitária. Mas eu sempre também encontrei muita dificuldade em grupos, né? Principalmente os compostos majoritariamente por mulheres, porque, assim, a gente tem, vamos falar real, a gente tem um problema mesmo entre as bruxas, de ainda funcionarem no sistema patriarcal. De competição? De competição, e eu, é uma coisa que assim, eu não consigo lidar muito. Então, de uns anos pra cá, e isso foi assim, uma coisa, um presente enorme que a Cati me deu, pra mim, assim, até uns 5 anos atrás, cara, vou fazer o meu caminho individual, que eu sei, e vai morrer comigo, ou eu falo para minhas filhas, ou algo do gênero. E se a deusa tiver que fazer algo nesse sentido, ela vai me mostrar e vai me proporcionar, e ela proporcionou de uma maneira muito linda, e assim, a minha visão mudou completamente dentro desse sentido, a partir da primeira turma que eu comecei a ensinar oráculos. Porque foi tão sincronizado, as pessoas tinham tanto a mesma vibe, procuravam tanto a mesma coisa, que assim, no último dia de aula eu chorei, assim. Eu falei, nossa, isso é um presente. Porque, cara, não sou a única. Tem gente que quer, tem gente que pensa assim, e assim, eu não me sinto mais sozinha aí. E aí a egrégora foi crescendo, então tem os ritos coletivos e tal. E é bem isso. A bruxa solitária, ela é muito poderosa, mas a bruxa dentro de uma egrégora, ela é uma potência enorme, se tudo funcionar da maneira adequada. E eu acho essa sensação do eu não sou a única, isso é muito forte. Isso é muito importante. Isso te empodera de muitas maneiras, né? Eu sou grande, eu sou todos. Nós somos muitas, exato, né? É muito importante. E é importante a gente se posicionar como bruxas numa sociedade em que a bruxa é ruim. Mas não é você ter um coletivo e falar assim, nós somos bruxas. Isso é muito, tipo... É muito revolucionário, assim. Eu tento incentivar muito a galera do meu perfil no sentido de... eu sempre enchi a boca pra falar que eu sou bruxa. Qualquer lugar que eu esteja, seja um lugar com qualquer tipo de pessoa, eu sempre enchi a boca pra falar que eu sou bruxa. E nunca houve, dentro dessa fala, desse diálogo, alguém que ficasse assim pra mim. Não. As pessoas se espantam, mas as pessoas vêm... eu imponho respeito na hora que eu falo, que eu sou bruxa, e as pessoas começam a se interessar. Eu falo, gente, enche a boca pra falar que vocês são Exatamente. Exato. Até porque a palavra bruxa não é algo mal. Bruxa significa mulher sábia. Exatamente, nós somos sábias. A gente não é nem do bem nem do mal. Isso é uma coisa meio subjetiva. E muito recente esse bem e mal, né? Bem e mal é muito cristão, né? Muito cristão. A gente lida com causa e consequência, que são leis herméticas. A gente sabe que a gente encontra aquilo que a gente oferece, mas não é bem e mal. Não tem bruxa boa e bruxa ruim. E não tem ninguém te julgando o tempo inteiro. Exato, né? Exatamente. Então, eu vejo isso também, meninas. Eu acho que a bruxaria coletiva, eu como sacerdotisa desse clã, demorei muito pra permitir que me chamassem de sacerdotisa, né? Sim. Porque eu acho que quando a gente tá trabalhando, a gente tá de igual pra igual. Mas existe muito poder quando a gente se encontra com semelhantes, porque perceber a grandeza de uma bruxa faz a gente perceber a nossa grandeza. Exatamente. Né? Então, eu acho que o mais valioso pra mim da bruxaria coletiva é esse engrandecimento coletivo que acontece, do tipo, estamos vivas, mas além de vivas, a gente tem uma voz e um poder que, meu amor, não adianta você querer mexer com a gente, sabe? Exato. É um pouco aquilo, né? Eu não ando só, a gente não anda só, né? E eu acho que a nossa espiritualidade, ela ainda é muito preterida por outras espiritualidades majoritariamente patriarcais, digamos assim. Sim. Porque... a gente vive num mundo capitalista que é patriarcal, então o masculino ele sempre vai ter um poder maior. E quando a gente vem e fala, mas eu vou dançar com os ciclos da natureza, eu vou honrar a lua, essa é a minha espiritualidade. Parece que você tá brincando, né? A gente costuma falar isso, muita gente fala, mas você coloca uma capa, você dança ao redor do fogo. Sim, e que bonito, porque assim, eu prefiro estar fazendo isso e entendendo como as coisas funcionam no macro, do que viver muito aqui num
num livro, ou às vezes num celular, ou em coisas que são muito pequenas perto de tudo, né? É verdade. E ainda que a gente esteja vivenciando e ritualizando com coisas grandes, a gente percebe que nós temos poder, mas a gente também percebe o nosso lugar. Por isso que eu acho que a bruxa, ela entende. A natureza é o que eu honro, ela é muito grande. Eu tenho o meu poder, que é muito grande também. Mas perto do todo, eu sou isso aqui. Exatamente. E o que desse tamanho eu posso fazer para transformar? Né? Então, existem, aqui sendo polêmica novamente, né? Muitas religiões que engrandecem o homem. Não estou dizendo nem o homem biologicamente falando, né? Mas Sim. que engrandecem o ser humano. E a gente se coloca no nosso lugar na bruxaria. E isso eu acho que é o que falta para a gente entender consciência de classes, consciência social, consciência política, né? Então a bruxaria, ela acaba também, deveria, em todo caso, trabalhar como uma ferramenta de consciência social, de consciência de classes, consciência política, e eu acho que ainda é uma das grandes dificuldades, porque... Dificuldades... Ai, gente... Habla! A gente começa. É pra falar? Bruxa sem consciência de classe é uó. É brega. Além de tudo, é brega. Não é brega, é limitado, é equivocado. Porra, mano. E por que será que isso acontece? Porque assim, ainda tá enraizado num sistema que não é o nosso. Porque não faz nem sentido. Se você é bruxa, você tá tentando sair desse sistema. Exatamente. Eu juro que eu já vi bruxas se dizerem bruxas, defendendo... A gente não defende nenhum tipo de amoralidade, mas assim, moral, bons costumes, bruxa conservadora, votando em quem colocaria a gente na fogueira. Pra mim, o auge é bruxa que fala assim, porque a energia é masculina, porque a sua energia... Gente, vamos lá, né? A gente tem as duas energias, as duas são poderosíssimas. Não vem com esse negócio de que a sua energia masculina ela tá mais aflorada, você tem que... E talvez de fato ela esteja, mas assim, o que isso quer dizer, sabe? Olha, eu acho que assim, como bruxa, eu honro o masculino, o feminino. Exato. Eu tento equilibrar os dois dentro de mim. Agora, isso não significa, né, que eu tenha que me submeter a um sistema patriarcal, um sistema opressor. Exato. Isso não significa, por eu honrar a energia masculina em mim, o homem, etc., não significa que eu vou ignorar toda a história de massacre feminino, por nós sermos a ponte mais fraca na cabeça das pessoas, né? O elo mais fraco e tal. E que a gente não tem que se posicionar sobre isso. Pra mim também é um osso falar pra mim assim, você é bruxa, eu sou bruxa, mas não sou feminista. Eu fico, oi! Gente, mas oi não existe. Oi! Você sabe o que é feminismo? Volta na bruxaria um pouquinho! Eu acho que Assim. aqui a gente tem um ponto também, né? Pegando esse gancho da energia feminina e masculina, eu vejo hoje um conteúdo aí bombando em muita gente na internet, que é vamos recuperar o seu feminino. E colocando o feminino como feminilidade, como valores femininos ditados pelo patriarcado. Exato. O que é o feminino, gente? Não, gente, quando a gente fala pra vocês recuperarem o feminino, é a sua intuição, é a sua conexão com a natureza, com a lua, é a sua essência. Paixão também, né? Não é a questão, assim... Esse acolhimento, eu fui de paixão a acolhimento em 1 minuto, mas eu acho que isso de 0 a 100 muito rápido. Isso diz muito sobre a minha bruxaria. De 0 a 100 muito rápido, mas é essa questão da intuição, do intuitivo, do criar, mas não necessariamente... Eu acho que assim, todas as mulheres, o princípio feminista, elas podem ser o que elas quiserem, Sim. desde de uma dona de casa, uma empresária, ela pode ser o que ela quiser, mãe, não ser mãe. Mas o feminino que a gente tenta, que a gente prega, que a gente resgata, é a sua conexão com a sua intuição, com a sua essência, não necessariamente um sistema opressor, Exatamente. não é? Então tem que, assim, a gente vê umas coisas bem equivocadas. Puxar assim um pouquinho, até pra falar da natureza, sua conexão com a mãe terra, sabe? Que a gente tá desrespeitando, assim, tá jogando lixo, tá desmatando, tá votando em gente que tá achando lindo passar a boiada, então assim... Então. Será que a gente tá fazendo isso direito? Exato. E eu acho que assim, se a gente pensar o que é feminino pra mim, né?
Feminino é uma mulher parindo, é uma mulher gestando, é uma mulher ajudando a outra, é animal, é visceral. A natureza é assim. A natureza é visceral, né? Então exatamente. ela pode ser doce, ela pode ser a primavera gentil que te acolhe, mas ela pode ser o inverno sombrio que te leva lá pra dentro. Pode ser um tornado, né? exatamente. E às vezes a gente pensa que o feminino, ele não é sobre isso, né? Mas ele é também. E um outro lado que eu vejo em muitas alunas de bruxaria aqui do clã, quando eu falo a energia feminina é uma energia passiva e isso não é ruim, Não. quem fez você entender que o passivo é ruim foi o capitalismo, porque você tem que estar sempre produzindo, a gente percebe, ops, acho que eu entendi errado o que era feminino e o que era ser mulher. E o que é feminismo também, porque as coisas elas se misturam, né? Exato. E aí a gente vê todo esse equívoco, por isso que assim, eu bato muito, eu falo, ai, eu amei chegar aqui, ela falou das leis herméticas, eu falei, obrigada, deusa, porque eu falo muito com os meus alunos, cara, se vocês entenderem as leis herméticas, se vocês entenderam como tudo funciona. Não é questão de ser bruxa má, de ser bruxa boa, mas é questão de você entender que aquilo que você emana é aquilo que você vai encontrar lá na frente pra você. A receptividade é tão importante quanto a atividade. E aí as polaridades são muito importantes. Tudo é polar, tudo é o gênero. E então, eu acho que a galera se perde muito nisso, né? Então, eu fico assim, extremamente decepcionada, sabe? Que as pessoas que se dizem bruxas não entendem toda a importância do feminismo, toda a importância do posicionamento político. Pessoas que a gente vê dentro do mundo da bruxaria, pessoas praticando um certo preconceito com LGBTs, com transexuais, etc. A gente vê isso. Com certeza. Não adianta falar que não, porque eu conheço pessoas que tentaram entrar em círculos de bruxaria transexuais e que não conseguiram entrar, né? Porque tem lá uma pessoa que acha que se você nasceu menino, você tem que ser menino. Você... E o que é ser menino? E o que é ser menino, né? E na verdade a gente sabe que pode muito bem ter nascido num corpo masculino e ter uma alma feminina ali de alguma forma, né? Sim. Então é bem complicado. É uma bruxaria higienista, né? Exato. E ela existe muito. Existe. E eu acho que a gente pode até pensar do ponto de vista daquilo que a Sara sempre fala, né? Como oraculista, essa consciência ela é muito importante para não acabar com a vida de alguém. Porque assim, se eu sou uma bruxa higienista, se eu pego as leis herméticas para justificar as coisas como bem me cabe e não como elas querem dizer de fato, né? Eu posso fazer uma pessoa se sentir culpada, por exemplo, por ter sido estuprada. Ou se sentir culpada por ser pobre, né? Então, como que a gente quebra num mundo que fala tanto sobre karma de uma forma distorcida, ou que responsabiliza tanto as pessoas, sem, né, esquecendo que existe toda uma limitação de um sistema político por trás? Como que a gente consegue, talvez... Eu não sei nem qual é a pergunta, porque na verdade eu acho que algumas pessoas que pensam assim, talvez não estejam abertas para pensar de uma outra forma, né? Mas é importante a gente ter isso para não acabar com a vida de ninguém, né? Sim. Hoje eu peguei um Uber que ele foi assaltado, enfim, e ele falou, mas Deus sabe o que tá fazendo. E às vezes, e tudo bem, pode ser que ele saiba mesmo, Deus, a Deus, todo mundo sabe o que tá fazendo. Sim. Mas existem coisas que extrapolam o divino, que são materiais. Que são profanas. Não são. E a bruxa, ela tá na matéria. Exato. Então, como que a gente equilibra tudo isso? Né? Um exemplo sobre isso é a gente colocar a culpa no divino, por exemplo, de desgraças que acontecem, calamidades que acontecem quando assim, você está destruindo o ecossistema. Exato. Você está sobrecarregando o ecossistema. Desviando verba. Você está desviando verba. Você está sendo avisado por cientistas. Você está sendo avisado por cientistas. Você está colocando 50 mil reais em estrutura para defesa de alguma coisa, calamidade. E assim, isso não tem a ver com o espiritual. Uhum. Não foi um ritual que provocou isso. Quem provocou isso fomos nós. Exato. Que provocamos isso. A partir do momento que você não sabe votar, a partir do momento que você não tem consciência de classe, a partir do momento que você vota em alguém que tá nem aí pra estrutura, uma pessoa negacionista, que não sabe, avessa a ciência, que acredita em terra plana e etc., você tá se colocando neste lugar. E aí não foi o divino que fez isso, né? Não foi Deus, não foi a deusa, ação não foi e ninguém. reação, né? Ação e reação. E é muito exatamente. fácil você tirar toda a culpa de um governo
que está ali pra prevenir esse tipo de coisa. E aí foi a Madonna, o ritual da Madonna. Exato. O ritual da Madonna, o número de quimbandistas que tem, ou umbandistas, candomblessistas que tem no Rio Grande do Sul. Olha, um nível porque eu vi de todo esse tipo de atrocidade sendo falada. Sim, está Só sendo que- falado. Exato. E assim, gente, e a gente vem de novo com esse pânico satânico, e vamos lá, aonde é que tá esse pânico satânico principalmente? Não é na bruxaria. Não é na bruxaria, veja bem, não é na bruxaria. E eu fiz muitos anos, ixi, gente, realmente muitos anos atrás, um trabalho sobre a Igreja Universal, o bancado da Bíblia, né? E como é que eles estavam dificultando o aborto. E aí, nesse processo de estudo, eu tava vendo como é que como é feita essa lavagem cerebral da Igreja Universal em si, como é que eles fazem, né? E eles falam literalmente assim, ó, lá no Senado, lá no Congresso, lá no Palácio, tem o diabo. Então a gente tem que eleger os nossos pra gente tirar o diabo. E, gente, O essa inimigo. galera, o inimigo. Então, assim, e é uma galera, às vezes, muito simples, Que conta. que entra. E às vezes não tão simples, tá, gente? Porque o pânico satânico ele tá aí pra gente de tudo quanto é classe. Sim, sim. Então, assim, é uma galera que cai nesse conto. E, assim, esse meu professor orientador, ele falou pra mim, eu fui uma vez no Universal e eu quase dei o dinheiro, porque eles falavam que se eu não desse, a minha família ia ter câncer. Uma coisa assim. Então, tipo, é um pânico que se você sabe, no fundo, o que é que causa as coisas, se você minimamente... E, gente, pera lá, vamos do básico. Que Deus é esse? Que pune. Que pune, que acha que o cara tem que ser sequestrado. Ah, Deus acha que é isso mesmo. Sabe qual é a questão? Eu acho que assim, é tão mais fácil você se eximir da sua responsabilidade, colocar a culpa em alguém, né? Eu fui uma vez em um outro podcast que eu falei bastante das leis herméticas, e aí fizeram um vídeo replicando o que eu estava falando das leis herméticas, que as leis herméticas existem para serem sobrepostas. E aí eu fico pensando o seguinte, essa visão é bem parecida com a visão de uma pessoa crente, né? As leis herméticas existem, elas regem o universo. E aí quando a gente fala eu não me submeto às leis herméticas, é porque na verdade existe uma infantilidade, um despreparo, uma insegurança de falar assim, putz, aquilo que eu fizer, eu Tem tenho uma consequência responsabilidade aqui em cima, né? Então é tão mais fácil você aderir a sistemas que te inibem ou que te eximem disso, né? É tão legal quando você, nossa, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou por cima de todo mundo, pra cima de todo mundo, porque eu não tenho consequência. Tá bom, você não tá preparado pra encarar as consequências? Eu tô. E posso fazer um adendo? E eu posso lidar com elas, se E eu eu tô posso preparada. lidar com elas, exatamente. E, gente, assim, aquela coisa, né, o homem cristão, do tipo, se eu fiz alguma coisa errada foi porque o diabo estava no meu corpo. Seu Gente, Aí a gente tem que colocar a culpa no diabo. É Eu muito já legal ouvi. ter alguém pra colocar a culpa. Então, mas aí quando a gente você tá falando... estupra alguém, quando você rouba, quando você faz alguma coisa que o homem de bem não faz, foi o diabo. Mas eu quero ver como é aí isso, você tá falando de crente. Agora vê gente do nosso ocultismo meio. falar isso, cara, é de cair. Gente, não dá. Não dá, cara. Eu fico nervosa, Mas é pra nervosa. ficar. Eu já Eu fico, treco as estrelas. eu fico nervosa, tipo assim, eu tenho que Respirar, E eu acho que é importante, né, a gente ficar nervosa, porque Não, não eu dá fico. pra passar impune a tudo isso, né, imune a tudo isso, aliás. E, enfim, eu acho que a gente, às vezes, pensa que as consequências, elas são uma punição. Não! Só que, às vezes, Não. elas vão ser, dependendo do que você faz. Se você Mas, estiver assim, fazendo merda, a né? consequência, ela existe, né? E isso me traz à mente uma outra questão que é... Mas se você é bruxa, e aqui já pegando um pouco meio ocultista, porque a gente sabe que tem muitos ocultistas, magos, etc e tal, que diminuem o poder da bruxa, né? Até historicamente, se a gente vai estudar alta magia, baixa magia, a teologia, nossa, exatamente. né? A nossa magia seria hoje considerada a baixa magia, né? Dependendo, assim, da visão do que a gente faz. Mas então se vier pra essa, vamos voltar lá atrás. Então, quem eram as mulheres? Exatamente. Quem eram as vestais, né? E quem estava ao lado dos grandes ocultistas, Exatamente, né? Nada era vestais, um dos exemplos. Aham. Nada acontecia na
Roma antiga sem o aval das vestárias. Né? Agora, é todo um sistema enraizado, é um sistema enraizado que as pessoas entram dentro de uma filosofia que é para libertar desse sistema, e elas continuam presas nesse sistema, né? Sim. É muito complicado, eu vejo, e assim, às vezes eu fico um pouco decepcionada com a palavra, tá? E muita gente às vezes usa isso, de diversas crenças, inclusive dentro do ocultismo, né? Mas se você então é bruxa, por que você não faz um feitiço pra ganhar na loteria? Ou por que você não faz feitiço pra acabar com a pobreza? E ainda é um pensamento material, né? Então, que dificuldade, vamos lá, existe algo além, né? O que está nos cercando é a matéria. E eu acho que a bruxa, ela tem um plus aí, que ela entende que ela tá na matéria, Sim. né? E isso eu acho que é uma chave muito importante para entender quais são as coisas que a gente não controla e que coletivamente a gente vai colher consequências, né, que não são individuais. Enfim, como que você enxerga isso, Sara? Então, eu acho que assim, eu sou praticante da teurgia, que é a magia voltada à elevação espiritual somente, mas eu também pratico a magia mais profana, voltada ao material. Aham. Porque eu acho, eu tenho essa visão, justamente que a bruxaria existe para ajudar essas pessoas Com certeza. que não têm oportunidades de algumas coisas, certo? Então, por exemplo, agora eu vou fazer um ritual de prosperidade. Se pegar os outros rituais de prosperidade que eu fiz, assim, transformar a vida da pessoa. Se eu posso fazer isso, por que eu não vou fazer? Eu sou bruxa. Exatamente. O meu ramo é ajudar pessoas, não é? Então eu vou ajudá-las de alguma forma. Agora, por que a gente não ganha não ganha na Mega Sena, etc? Porque se a gente pensar em termos quânticos, se a gente pensar em termos energéticos, seria eu contra o mundo todo, né? Pra pegar a Mega Sena, eu acho que eu não consigo, mas, né? Enfim. A bruxaria não é para isso, mas também é para isso, ajudar no campo material, mas na verdade a gente pode buscar a elevação espiritual e também no material. Não vejo problemas nisso. Também não vemos aqui, Também né? eu já ia puxar esse... Gente, vivemos na matéria, vivemos no sistema capitalista, precisamos de dinheiro. Pagar boleto. Precisamos de dinheiro. O grande problema é uma concentração de dinheiro na mão de poucos. Exato. Se a gente tem ferramentas mágicas, espirituais... Para ajudar a margem? Por que eu não vou fazer, meu amor? Por que eu não vou fazer? Exato. Eu vou fazer. Agora, você fala pra mim, reúne uma galera pra fazer... usa uma egrégora de não sei quantas mil pessoas pra fazer mal pra alguém. Não vou fazer. Dependendo de quem... Não vou... Alguns políticos estariam na minha lista. Exatamente. Então, não vai estar um assunto. Isso eu não vou fazer. Por quê? Porque eu sei que eu vou encarar a consequência da energia dessa egrégora. A egrégora vai encarar essa consequência e não é isso que a gente quer. Então eu junto a galera pra ganhar dinheiro mesmo. E tá tudo bem. Eu junto a galera pra mulherada pra ela se sentir mais gostosa, com Afrodite. Precisamos. Junto. Então eu pratico a teurgia para mim, para os meus alunos, dentro do possível, para que haja elevação espiritual, mas trabalhamos também com a magia do material. Sim, com certeza. E acho que isso lembra uma coisa, né, que também quando as pessoas veem a bruxa como algo bom, é para pedir caridade. E a gente vai praticar caridade. A gente faz. A gente faz. A gente faz. Só que muita gente fala, tá errado cobrar por isso, ou tá errado cobrar por aquilo. Vamos lá, né? Eu acho que a gente tem recortes aqui. Vamos lá. A gente precisa pagar contas. Hoje em dia a gente não consegue mais, Sara, lê tarô pra mim, eu te dou um maço de tomate. Antes, até Não, poderia, amor. né? É. Mas a questão é, bruxas sempre ganharam e sempre se mantiveram com seus trabalhos mágicos. Sim. E ainda assim nunca deixaram de atender quem não podia pagar ou que não podia contribuir de forma material. Sim. Outros tipos de troca, né? Então o que eu acho importante da gente falar aqui é que bruxas, sim, elas cobram pelos seus serviços porque é o nosso tempo, a gente vive nesse sistema em que a nossa vida. moeda de troca é de fato uma É a moeda. minha vida. Eu vivo essa vida há 22 anos. Exato. E tem
tempo e estudo. Tempo, estudo. Cursos. Gente, isso custa caro. Não necessariamente, tipo, é lógico, acho que tem muita coisa que vem da nossa intuição, mas você não aprende Precisa a lapidar, né? Você Precisa precisa lapidar. estudar, você precisa entender, você precisa praticar. Olha, dos meus 22 anos até aqui, eu li e parei de contar em 207 livros. Então, quanto custa 207 livros? Livro é caro? Fora os cursos, fora a preparação, fora a iniciação. O material Fora de trabalho. o viajar para entender outro tipo de vertentes. Então, assim, é uma vida dedicada àquilo. Eu estava falando até sobre isso esses dias no Instagram. Eu cobro os meus serviços de magia. Eu atendo algumas pessoas gratuitamente, eu faço sorteio, etc. Sim. Eu faço caridade, sim. Todo ritual, eu pego uma parte do que foi arrecadado do ritual e eu dou para instituições de caridade. Então eu ajudo uma porrada. Até pra padre, né? Até pra padre! Até pra padre! Por quê? Eu não sou a bruxa que veio pra fazer a vingança contra a Igreja Católica. Se um cara que tem a mesma filosofia que a minha, e aí eu sou Hecatina, né? Hecate, a deusa que cuida dos que estão à margem da sociedade, né? Tá ali na das rua. pessoas que estavam na encruzilhada procurando comida, né? Se eu, como Hecatina, não tenho esse pensamento social de entender que as pessoas precisam comer, que existe boa parte da sociedade que é preterida, que as pessoas tratam como lixo, etc. Eu não quero nem saber se é padre, se é pastor, se é budista, se ele tem a filosofia, E a se mesma está filosofia. sendo feito, Exatamente. Se ele tem a mesma filosofia que eu, que é ajudar essa galera que tá à margem, eu vou ajudá-lo. Exatamente. E aqui a gente defende o padre Júlio Lancelotti, viu, gente? Eu estou no lugar certo. Estou no lugar certo. E já tomei tanta pedrada por isso. Assim, e foda-se, sabe? Pode falar palavrão? Pode. É bem isso, assim. E aí, essa questão do cobrar, eu falo, gente, a magia ela tem uma moeda de troca. Tem que ter, né? O dinheiro não é para entidade, o dinheiro é para o magista, é pro oraculista, mas vocês vão ter uma moeda de troca que são as abstenções, que é o preparo, que é o comprometimento, a entrega. Então, gente, e assim, vamos falar real, quando a gente está falando um ritual coletivo de uma magnitude imensa, é a energia vital do oraculista que está indo embora. Exato. Aí as pessoas não têm noção do que isso significa. É sua energia vital que está indo pro saco. E vai uma parte de você. Pra né? muitas outras Pra receberem. muitas outras receberem. Assim, todo ritual, acabou o ritual, eu fico de cama 3, 4 dias. Nossa, quando soem aqui, a gente acorda como? No dia seguinte. Nossa. 3, 4 dias. E aí, eu fico vendo essa pessoa falando, nossa, eu faço ritual toda semana, eu faço todo dia. Eu fico, cara, que ritual é esse aí que você tá fazendo? Você tá fazendo direito? Eu tenho certeza que é um ritual, porque o magista, quando você como sacerdotisa sabe, quando você conduz uma egrégora, você tá trazendo toda a egrégora pra dentro de você, você fica fragmentado. Dividida. Exatamente, eu fico fragmentado em milhões de pedaços, assim. Pra eu me recompor, leva um tempo, assim, considerável. Então, você imagina o que é você fazer isso. É uma entrega de uma vida. Exatamente. Né? E isso tem valor. É um ofício, é um trabalho. É um ofício. É isso, é como uma profissão, é algo que você estuda, você melhora e você faz, você entrega pro outro. Gente, qual é a diferença? É algo que você se dedica a. E por que... Você não paga um médico pra fazer uma cirurgia, tirar o seu apêndice? Então, E eu ia falar isso, eu acho também que aí a gente traz um pouquinho pro político, que a mulher, ela tá nesse lugar de cuidar. A bruxa, às vezes, nesse sentido, tá nesse lugar de cuidar do outro, de cuidar, dar o conselho, né? Por que esse lugar do cuidar ele não é pago? Ele é feito essencialmente por mulheres. Exato. Lá, voltamos Então, ao assim, sistema patriarcal. Exato. Então, acho que a gente tem também isso, né? Do tipo, mas você é bruxa. E uma imagem misericordiosa, né? E a misericórdia, ela existe. Né? A gente tava aqui até ontem carregando 50 quilos em cada caixa para Rio Grande do Sul. Sim. Porque a gente entende que o trabalho da bruxa, ele é social também. Total. Né? E a gente também não precisa ficar mostrando isso como uma vitrine. O que importa é a gente saber o que a gente tá fazendo. Mas, até esqueci o que eu ia falar. Com Mercúrio em Gêmeos. Mas eu acho que é isso. Acho que a gente tá falando de, por exemplo, a gente ficou aqui um sábado inteiro. Depois de uma iniciação. Depois de uma iniciação. A gente saiu daqui exausta e feliz.
Exato. Feliz, chorando, que a gente Chorando. saiu daqui falando assim, porra, tudo bem, a gente tá exausto, a gente tem uma cama quentinha pra dormir hoje. Imagina quem não tem. Imagina que não tem. Sabe? Então, Exato. eu acho que isso faz parte, né? Exato. Né? Bruxaria apocalíptica. Quando o nosso sol tá envenenado, quem tem que agir é a gente. Porque se a gente ficar esperando o governo... E aí que vem um grande problema, né? A gente tem nossa cama quente pra dormir. E aqui a gente poderia falar até de meritocracia, mas aqui existe um grande problema do tipo, se você é pobre, a culpa é sua, é karma, é porque numa outra vida você foi muito rico. A gente pode, eu sou uma bruxa que acredita em reencarnação, tem bruxas Sim. que não e tudo bem, né? Só que assim, existe uma problemática da literalização. Exato. Existe o karma, aí como astróloga, né? Tô falando, eu como astróloga com ênfase kármica e tal, eu acredito no karma, eu acredito Sim. nas consequências que você escolheu, mas a gente não pode deixar de pensar que existe todo um sistema, Ao nosso redor. exatamente, social, estrutural e político que contribui com a situação de miséria, com a situação, né? Então, assim, cada um com seus karmas, evoluindo, você vai, né, lidando com eles, mas a gente não pode também deixar de pensar que existe essa estrutura que contribui, não era pra ser do jeito que é. Mas às vezes o fato de ser como é também já é um karma social, né? Ou coletivo, Coletivo. também poderia ser. Mas aí se todo mundo fizesse sua parte, não ia Não ser ia ser assim, não. Exatamente, mas vamos colocar na cabeça das pessoas, né? Esse negócio de cada um fazer a sua parte que fica É puxado. É difícil o negócio. É difícil. Porque é muito isso, eu acho que difícil. a gente entra naquela coisa do tipo assim, eu acho que até um pouco aí do, por que o ocultista, ele não tem consciência, ele não tem... Porque é bom pra ele, né? Por exemplo, sei lá, um homem, ele tem uma situação que ele vai ganhar vantagem sendo machista, às vezes ele vai falar, poxa, mas é que foi bom pra mim. Então, tipo... Tem muito sacrifício nesse lugar de você olhar e entender classe. Acho que sacrifício é uma boa palavra, né? Porque às vezes a gente pensa, até religiões que fazem sacrifício animal, que a gente critica e que eu nunca vou criticar porque Não. faz parte do sistema Sim, deles, sim. né? Só que o sacrifício ele existe metaforicamente também, né? Então eu acho que sempre que a gente vai seguir um caminho espiritual ou de consciência, a gente tem que sacrificar coisas. Exato. Sacrificar ideais, sacrificar tempo, sacrificar pensamentos, né, confortos e tudo mais. E as pessoas, elas não estão afim de abrir mão Não. de nada, de Não. sacrificar nada. Não. Rituais, por exemplo, a pessoa entra, ela acha que ela pagou a taxa dela lá E que já tá pronto. e tá pronto. Alguém faz Gabriela pra mim? reclamando de não comer batata, Eu né? vou, por exemplo. Mas eu não comi. Tá certo. Quando eu reclamei de tomar isso. Não pode. Tomei. Não pode. Não pode. Por exemplo, eu passo abstenções. Por favor, não transem 72 horas antes. Não tomem álcool, não coma carne vermelha. E a pessoa, mas... Cara, se você não pode, no mínimo... Autocontrole. Você não tem autocontrole. Não. Você tá achando que você tá fazendo o quê aqui? Tipo assim, a pessoa não tem ideia. Mas as pessoas, elas pensam que a bruxaria é fácil, só que a disciplina, ela exige, e assim, não, na nossa opinião, não existe bruxaria sem disciplina, Não existe. né? Não E existe. ela exige Não, não sacrifícios. existe. Ela exige, às vezes, você sacrificar um sábado, uma noite de sono, num final de semana inteiro, lá de férias, pra você estar ali fazendo um trabalho mágico, né? Só que assim, se essa é a sua lapidação espiritual, a sua lapidação pessoal, esse preço vale a pena pagar, né? Então, Toda uma disciplina. É uma vida de disciplina. Sim. A disciplina do estudar, do meditar, a disciplina de se aprimorar, a disciplina de ter consciência daquilo que você come, daquilo que você bebe, a disciplina de pensar no outro, de saber viver num coletivo. É uma disciplina contínua. Se você não consegue por exemplo, a meditação, eu sempre falo isso, você não controla nem como você respira. Né? O que você quer controlar? Eu falo isso para os meus alunos. Se você não consegue nem... Que energia sutil você acha que você vai controlar? Porque o básico é aquilo, o micro e o macro. O macro reflete no micro e o inverso também. Então, a galera entra, acha que é só entrar e aí já tá tudo feito, assim. Magia, você falou muito bem, gostei muito do que você falou. A magia, ela implica um sacrifício em todos os aspectos.
Não existe magia, eu sou isenta. Eu não me comprometo. Não existe esse tipo de magia, né? Mas enfim. A gente costuma dizer aqui que a coisa falsa você vai pra igreja, que você faz uma coisa errada, você pede um perdão e tá tudo certo. Tá tranquilo, assim. Tá. Aqui a gente realmente, né, eu acho que uma coisa que a gente conversa muito é que a bruxaria ela exige trabalho. Sim. É pôr a mão na massa, é fazer trabalho de sombra, é também É não fazer dormir, trabalho, sabe? É não dormir, é ir pro meio do mato, sabe? É lidar às vezes com o outro, que também em alguns momentos pode ser muito difícil. E eu acho que, gente, se a gente não quer ter trabalho, a gente tá vendo errado. Exato. E eu acho que é por isso que tão interpretam mal a bruxaria, né? Do tipo, mas você é bruxa, faz um negócio aí pra eu ganhar um dinheiro aqui, ou faz um negócio aí pro meu marido voltar, ou faz uma amarração, nananã. Gente, não é simples. E a gente recebe esse tipo de pedido sempre. Sim. E a gente é sempre o último recurso. Sempre o último recurso, Né? menos Porque valorizado. A pessoa tá ali bonitinha, indo lá na religiãozinha dela, né? Ah, nada deu certo. Vai lá na bruxa. Tem uma amiga Então, bruxa. exato, Aí né? você fica tipo... Bruxas, umbandistas, Todo mundo quer né? queimar a bruxa até o momento que precisa Que ela de serve. uma, não é? Esses É dias bem uma amiga isso. minha disse, a mãe de uma amiga minha me disse algo assim, que ela é crente, né, evangélica. Crentes todos somos, né? Sim. Ela é evangélica. Uhum. Ela falou, mas amiga, imagina, se tivesse uma caça às bruxas, eu não ia deixar queimarem você. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, porque eu pensei, mas e as outras? Se ia deixar, Se né? deixar, exatamente. Então assim, a bruxa, ela é querida quando ela é útil. Exato. E esse é um pensamento muito difícil da gente quebrar, até mesmo dentro das egrégoras de bruxaria. Porque assim, como sacerdotisa, eu sei que às vezes eu deixo de ser útil para muitas bruxas quando a minha atenção ela não é levada somente a uma pessoa, né? A cara da Gabi. E isso acontece muito, e é um desafio. E esse é um dos meus sacrifícios. É às vezes tirar a minha paz mental num domingo pra ter que responder gente, pra ter que olhar pra questões, mas eu faço isso porque eu sei que é o meu caminho. Sim. E eu vou ter que lidar com isso. De novo, causas e consequências. Alô, Hermes Trismegisto, né? Mas, enfim, é complicado isso, né? E eu acho que quando a gente se posiciona, a gente fica mais perto da fogueira. Só que a gente, será que tem que ter medo da fogueira? Não, gente, a fogueira pra gente é um habitat natural. Vamos lá, Sara, você tem os seus 500 mil seguidores. Sim. Falando de bolos, né? Bolos na cabeça, Bolos vai ganhar, é Bolos. A gente viu a Anitta perdendo mais de 200 mil seguidores, né? Orgulhosamente, assim, com 2 mil seguidores, 200 mil seguidores, 500 mil seguidores, eu sempre fui a mesma pessoa, eu sempre me posicionei, eu faço muita questão de ser eu. E de assim, se a pessoa não gostar de mim, ela não gosta com motivos. Sim. Porque ela me conhece integralmente. E se a pessoa gostar de mim, ela vai gostar de mim pelo que eu sou. Porque eu não vendo personagem. Exato. E muita gente vende. Eu não vendo personagem. Assim, os meus defeitos estão lá, a minha ideologia tá lá, eu sou posicionada politicamente, eu sou posicionada socialmente, eu sou posicionada porque assim, eu influencio pessoas. Bruxas influenciam, né? Independentemente do público que tá ali. Até porque eu acho que muitas pessoas chegam às bruxas, como a Gabi falou, num momento de fragilidade. Tal qual muitas chegam na igreja também. Sim. Né? E a fragilidade, ela é um pocinho que pode muito bem ser manipulado, ser levado para direções não necessariamente que a gente desejaria que E geralmente fosse. são, né? E por isso que o Geralmente posicionamento, ele é importante, né? Mas eu vejo muitas bruxas tendo medo, porque a política e espiritualidade não se misturam. A gente até soltou um episódio ontem falando, gente, essa mistura ela já existe. Já. Há muitos anos. Há muitos Nunca anos. deixou de Essa existir, mistura né? levou a gente pra fogueira. Exato. Exato, meu amor. Se Em você... que momento que isso não se mistura? Eu já ouvi até, a Sara vai saber, gente falando que... Mas as bruxas não foram queimadas, porque as bruxas eram espertas. Quem foi queimado foi gente do povo. Gente, faça-me um favor, vai. sério. Faça-me um favor. Existe uma máquina muito maior do que a gente, que é a ela que a gente resiste todo momento, né? Então, se posicionar pra vocês é fundamental. É isso aí, né? Não, pra mim é fundamental. Não, assim, bruxa debaixo da mesa, bruxa atrás da moita, você vai ser queimada, minha filha. Eu sempre falo que se as bruxas fossem mais posicionadas antes, se elas fossem mais unidas antes, a gente não tinha sido levado pra fogueira. E de fato muitas não foram. Né? Muitas não foram, as que foram um pouco mais safas e tal, mas dizer que não foram queimadas bruxas, como não foram, pelo amor de Deus, né?
Pelo amor da deusa, na verdade. E aí, assim, eu sou muito posicionada, eu tomo muito na cara por causa disso, mas assim, eu filtro o meu público com isso, e aí eu tenho, assim, pessoas muito alinhadas comigo, a minha egrégora é genuína. Sim. Isso que me interessa. Exato. Eu não tô afim, não, imagina, eu não tô afim de público irrestrito. Não tô. Ficar em cima do muro, né, é um problema porque quem agrada a todos não agrada ninguém de verdade. E não né? agrada a si mesmo. Exatamente, não tá sendo verdadeiro ali. Então, ontem mesmo a gente soltou um episódio do podcast, né, do quadro Bruxaria Limitada, Bruxaria e Capitalismo. Sim. E eu falei, pronta para o linchamento. Todo mundo adorou, porque quem tá ali, já por a gente se posicionar, Sim. pensa parecido. Pensa e quem não sincronia. pensa, às vezes vai falar, putz, eu acho que eu tenho algo a pensar sobre isso. Vou refletir um pouquinho. Exato. E se tá totalmente contrário, você tirou aquela pessoa do seu raio de alcance e não vai te atrapalhar mais. E também não faria diferença, É, né? Tipo, exatamente. o fato dela ir embora. É igual a Anitta, perdeu 200 mil limitados que estão atrapalhando energeticamente a egrégora dela. É isso? Exatamente. Então, de vez em quando eu solto posts lá, bem estratégicos, assim, pra fazer uma limpa. Porque eu acho que isso é importante. É legal você ter uma egrégora genuína, sintonizada com a sua energia. Exato. Isso é muito importante, eu faço questão. Eu posso responder essa pergunta com Peter Gray ou a gente vai Eu ia pro justamente final? puxar isso. Muito que bem. Pois muito que bem. Então, assim, Bruxaria Apocalíptica, Peter Gray. Eu gosto muito desse livro. Foi igual que eu tô falando nome do autor errado. Você corte isso, hein? Enfim, ele diz aqui, o homem é um animal político. Aqueles que dizem que estão fora ou acima da política são os esotéricos, cujas mãos limpas são lavadas no sangue daqueles que não têm escolha a não ser colocar as mãos na maquinaria. A política não é opcional para as primeiras nações, mulheres, homossexuais, negros ou qualquer outra classe de escravos. A abstenção é uma posição de privilégio que auxilia o padrão de destruição, argumentando apenas em prol da nossa impotência. Não há dicotomia esquerda-direita. Há aqueles que estão destruindo o corpo e aqueles que estão contra eles. Economia é guerra por outros meios, e é nesta guerra assimétrica contra a própria vida que você não tem o luxo da escolha. Este é o momento em que a nossa bruxaria se torna novamente um imperativo ou perece. Então, assim, nesse sentido, e eu, assim, completamente, assim, de acordo com Peter Gray, não acho que é possível existir bruxaria sem política. Bruxaria é política no seu cerne. Não há nenhuma discussão sobre isso. E quem tá fazendo diferente tá fazendo errado, ponto. Eu acho que, assim, não cabe discussão aqui. Eu acho que a gente está falando de uma religião que ela foi perseguida, sabe? Mulheres foram perseguidas, senhoras foram perseguidas. Por quê? Porque eles eram diferentes, porque eles eram margem, ponto. Não e tem... a gente sabe, muitas mulheres que foram mortas, elas eram ou em pessoas em situação de rua, ou com deficiências, ou livremente, que exerciam livremente a sua sexualidade, né? Então, existe um recorte de classe, existe um recorte, né, social para entender quem vai pra fogueira ou não. E até hoje... Ou como diz muito bem Carol no podcast de ontem, eram pessoas que não eram produtivas. Não Exato. eram pessoas que estavam trabalhando. Não estavam ou que não estavam criando trabalhadores. Né? Porque era isso, pra isso que as mulheres serviam. Então, assim, se não tá criando trabalhador e não tá atrapalhando aqui, pessoal. Exato. E aí eu acho que também cabe uma coisa muito legal da gente falar, que é essa questão da influência da bruxa. Né? Que assim, se você não tá produzindo trabalhador e você não tá trabalhando, e aí você pode em algum momento se sentir esquisita e começar a falar pro seu amiguinho do lado, aí, acho que esse negócio de trabalhar tá esquisito, hein? Esse negócio, eu acho que a gente tá sendo explorado, talvez. Acho que... E aí, pessoal, começou o burburinho, daí pra frente a influência, a gente se juntando, e aí isso é um grandíssimo perigo pra quem é grande, né? Quem tá ganhando com esse A gente assunto, sempre né? fala, né, Gabi, mulheres, bruxas, enfim, quando a gente se junta pra falar sobre isso, por que as pessoas não querem? Porque isso acende uma luzinha e a gente começa a perceber que as coisas elas são um pouco diferentes do que a gente tá lidando na realidade. Obviamente a gente já tem, né, a realidade Matrix aí, ela é muito maior do que a gente pode imaginar, mas a gente vai descascando cebola, né? É aquilo, você tira a pessoa da zona de conforto dela, do tipo, eu não faço parte disso, não tenho responsabilidade. Né? É isso, cara. E eu acho que aí a gente chega até numa questão, a bruxaria não é confortável. Não.
Não é confortável. Isso é psicanálise. Nem pra gente, nem Nietzsche pra quem dizia tá vendo. isso, né? Que você vai fazer tudo para você não encarar suas próprias sombras. Vai fazer tudo para não encarar suas... E a gente vê tanto isso na bruxaria, no ocultismo, né? Do tipo, não vou enxergar isso aqui, eu não vou olhar para isso, eu não vou prestar atenção nesse reflexo. Desde uma coisa mais individualizada a esse contexto social e político. Que é o que o Peter Gray fala dos privilégios. Exato, então eu acho isso assim, uma pauta importantíssima. Eu fico muito feliz de estar com duas bruxas do meu lado que têm esse pensamento, porque realmente às vezes a gente olha pro lado e fala assim, cara, lascou tudo, tá tudo lascado de novo, porque assim, o pensamento tá limitado. Então, tudo é política. Absolutamente tudo é um ato político, e eu acho que quando a gente começar a se portar um pouco mais como egrégora e isso refletir como sociedade, as coisas vão ser muito mais importantes, né? E aí a bruxa tem um papel de influenciar, de pelo menos fazer as pessoas pensarem, né? Eu falo assim, você pode não concordar comigo, mas se eu te levar a uma pequena reflexão, O trabalho já está sendo feito. o trabalho já está sendo feito. Então isso eu acho muito importante. Então, bruxas, nesse sentido de tudo que a gente conversou aqui, é possível a gente fazer bruxaria sem se posicionar, sem olhar para o outro, independente do quão diferente esse outro seja da gente? Né? É possível a gente se dizer bruxa e se abster da política? Não. Eu acho que não tem nem justificativa, é não ponto. Não, ponto. Não, e aí não é aquela coisa de dizer, mas você não pode julgar a outra amiguinha bruxa. Eu posso. Eu posso. Posso, tá fazendo merda. Eu posso. E eu acho que daí, eu acho que é um pouco do estudo, gente, da base. Você tem que saber o que você tá fazendo, senão você vira só o Ho'oponopono. Exatamente. E aí a gente... Ai, desculpa. Mas é isso, gente. Não vem com esse negócio de... Aí você vira alecrim dourado, né? Não. Ou você vira Gente, ali, vamos lá. gente. Vamos botar fogo nas coisas, porque assim, não tem como a gente ficar só nessa passividade. Novamente, passividade não é uma coisa ruim, mas nesse sentido é. A gente tem que se posicionar, ponto. A gente tem A que gente agir. já tá farto de uma bruxaria baunilha, não é mesmo? Não dá. Rainha. É isso. Meninas, muito obrigada por esse papo. Sara, muito obrigada pela Eu que presença, por agradeço. estar aqui. Gabi também, se quiser passar algum recado, fica à vontade. Não, eu que agradeço, foi um papo enriquecedor, eu gostei muito. Ai, fazia tempo. Ai, obrigada, Deus. Eu gostei muito, foi um prazer. Eu espero que esse papo traga para as pessoas pelo menos uma reflexão sobre o nosso posicionamento, que é muito importante. Toda mulher é uma bruxa, tem uma bruxa dentro de si, e ela precisa se empoderar do que é ser. Só se empoderar. Então, se a gente trouxer essa reflexão, a gente já fez uma coisa grandiosíssima aqui. Então, muito obrigada por poder participar disso. Obrigada, Sara. Nada. É isso, assim, é sempre bom estar aqui com vocês, compartilhar com vocês. É muito bom. Gente, mulheres conversando é revolucionário, a gente poder conversar e colocar isso no mundo e falar de polêmica e jogar isso no mundo. Assim, é Maravilhoso. sempre um prazer. Eu amo muito estar aqui com vocês. E esse foi mais um episódio do podcast Fala Bruxa. Eu sou a Camila Eiroa, jornalista, bruxa e criadora da La Reina. Clique em seguir para ficar por dentro das próximas conversas e debates. Te vejo no próximo episódio.